Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos abordar o tema constitucionalismo e começar a análise de temas importantes e fundamentais ao direito constitucional. Bom, para a gente poder falar de direito constitucional, a gente começa introduzindo e falando um pouco acerca do constitucionalismo, que desencadeia numa disciplina que é estruturante e fundante de todo o sistema jurídico. O que é o constitucionalismo? Muito bem. O constitucionalismo é um movimento político e jurídico que surge no modelo que nós conhecemos hoje, no século XVIII, na França, e tem por objetivo, tem por propósito, instituir um regime constitucional no Estado. Nós sabemos que no século XVIII existe um fato histórico extremamente importante para o direito, que é o surgimento do chamado Estado de Direito e o direito constitucional e, como alguns chamam, também de Estado constitucional de direito. O que nós temos de diferente no constitucionalismo do que acontecia até então? O constitucionalismo, ele, como um movimento político e jurídico, ele institui uma realidade diferente nos estados, que visa limitar o poder, evitar arbitrariedades e permitir que o coletivo decida e reja a vida daquelas pessoas. Portanto, a instituição de um regime constitucional é nada mais do que aquilo que permite que as pessoas sejam livres e aqueles que estejam no poder encontrem limites. Portanto, o constitucionalismo tem como característica básica o povo como titular do poder. A coletividade é a titular do poder do Estado e, portanto, o próprio coletivo vai estabelecer as regras que vão reger aquela coletividade. Aqueles que irão conduzir, que estarão nos postos de autoridade desse Estado, serão limitados pelas regras que são estabelecidas de forma comum, igualitária, para todos. Então, o propósito do constitucionalismo é nada mais do que limitar o poder, evitar arbitrariedades, evitar que o poder seja utilizado como forma de coação, como forma de submissão, como forma de você conseguir limitar e cercear liberdades e direitos dos indivíduos, em detrimento aí do exercício de um poder concentrado de forma abusiva e arbitrária. Portanto, o constitucionalismo é algo extremamente importante quando a gente pensa num Estado que tenha por propósito, que tenha por objetivo ser um Estado que respeita direitos. Agora, nesse fenômeno do constitucionalismo, que surge lá no século XVIII em oposição ao poder concentrado, ao monarca, ao absolutismo, aos senhores feudais, à igreja, né, em ruptura de um sistema que era praticado, eu tenho aí duas características, dois atributos básicos que são fundamentais para que o constitucionalismo funcione como concebido originalmente no século XVIII. Os dois atributos são a legitimidade e a adesão voluntária e espontânea daqueles que se submeterão a este movimento. Então, a primeira característica, o atributo essencial e importante do constitucionalismo é o seguinte: já que nós teremos todo o movimento que vai instituir um documento que vai ser editado como um documento da coletividade e que vai reger a vida dessas pessoas, as pessoas devem reconhecer aquele que estabelecerá este documento, que tecnicamente representa a vontade do coletivo. Então, o constitucionalismo, ele tem como premissa básica a legitimidade daquele que exerce o
poder do Estado. Agora, não só a legitimidade, mas também uma adesão voluntária e espontânea de todos aqueles que realmente desejam se submeter a esta regra. Por quê? Porque há uma representatividade efetiva. O propósito desse documento é externar a vontade coletiva. Portanto, todos aderem voluntária e espontaneamente. Aquele documento que será editado vai representar a vontade do coletivo, vai permitir que quem esteja no poder o exerça sem abusos e arbitrariedades e que os direitos individuais, os direitos das pessoas sejam respeitados neste território. Então, basicamente, esta é a ideia simples e fundamental do fenômeno do constitucionalismo. Além de um movimento jurídico, porque é um documento que vai regrar, que vai reger a vida das pessoas, é também um movimento político, porque regula o exercício do poder, limitando o poder do Estado. Pensem sempre nessas duas premissas: limitação de poder e também regulação da convivência dos indivíduos, permitindo o exercício livre de direitos. Muito bem. Aí a gente vai para um segundo momento, pensando no surgimento desse Estado moderno, no surgimento deste modelo de Estado que não correspondia ao que até então existia. E a gente regride um pouquinho. É claro que a gente poderia ir muito mais para trás para a gente estabelecer referenciais históricos e teóricos de embriões do que seria o constitucionalismo, né? A gente poderia ir até Lei das 12 Tábuas, Magna Carta, mas quando a gente pensa efetivamente no Estado, no modelo constitucional que hoje nós adotamos com evolução, a gente pensa assim na origem, no início do século XVI. A gente tem o final da Idade Média e aqui eu tenho uma ruptura. A ideia é romper com os senhores feudais, com a concentração de poder, com o exercício de poder em forma de força e em submissão coletiva. E aí, neste momento, eu tenho o surgimento, e isso é fundamental, o início da ideia do conceito de soberania. Inclusive, se você quiser aprofundar essa temática de soberania, eu escrevi um artigo científico sobre o tema da evolução do conceito de soberania. É só você procurar lá no Google, conceito soberania, Amanda Almozara, que você vai poder ler meu artigo. Vai também estar disponível no meu site, você pode acessar amandaalmozara.com.br, ou também você pode pedir pelo meu Facebook, se você quiser aprofundar seus estudos, que eu passo um material complementar para você poder se preparar melhor. Mas vamos pensar na ideia básica, vamos sintetizar o que é fundamental para a nossa aula. A soberania, então, ela tem início, como hoje nós concebemos, no século XVI. Aqui, a soberania é vista como um conceito de honra. Qual é a ideia? A ideia é que a soberania, ela é absoluta, ela é indivisível e ela é um atributo essencial do poder político estatal. O que nós temos, então, extraindo de essencial da soberania nesse início da sua concepção? Que a soberania, ela é absoluta e indivisível. Por quê? Porque se neste território eu não puder estabelecer quais regras regem a convivência das pessoas, eu não tenho efetivamente o que nós chamamos de poder, que é o elemento indispensável da ideia de Estado. Então, a soberania, ela confirma, ela viabiliza o exercício pleno do poder do Estado. Por quê? Porque a ideia de que soberanamente eu posso decidir, eu posso estabelecer quais são as regras que valem dentro deste território. Então, a soberania, no início do século XVI, ela vem para romper com duas ideias. Primeiro, a ideia interna, que era a oposição aos senhores feudais, e a ideia de que, a partir deste momento, quem vai autodeterminar o regramento não mais são os detentores do poder, os senhorios, os monarcas, mas sim já começa um fenômeno para entregar este atributo de poder
para alguém diferente de um único indivíduo do chamado absoluto. Então, a supremacia interna é a oposição aos senhores feudais e, por isso, a ideia de soberania constituída. E, em âmbito externo, também fundamental no século XVI, porque fazia-se uma oposição tanto à Igreja quanto ao Império Romano Germânico. A gente está falando aqui do modelo europeu. A gente está trazendo algumas questões históricas fundamentais ao direito constitucional. Então, a soberania, ela vem em dois momentos. Ela vem para romper internamente o poderio dos senhores feudais e romper externamente o poder do Império Romano e também o poder da Igreja. E aqui começa um fenômeno importantíssimo, que é o início do rompimento da ideia de poder de Estado e religião. Essa desconexão do Estado com a religião, ela começa a ganhar importância com o início do século XVI, com a ideia de soberania e aí sim o surgimento da ideia do Estado moderno. Bom, muito bem. Avançando nessa ideia, neste período, antes da Constituição propriamente dita, porque a gente está falando de século XVI, a gente não tinha o documento constitucional como editado na Revolução Francesa e na Revolução Americana, ambas no século XVIII. Nesse período tinha sim documentos, mas eles tinham outra nomenclatura, outra designação. Eram chamados de pactos e forais, que seriam as chamadas cartas de franquia. Os pactos e forais eram cartas de franquia que tinham por objetivo regrar a relação entre o rei e os seus súditos. Era uma forma do rei conseguir ali tranquilizar, pacificar e conseguir ter o controle das relações dentro do seu território, porque de alguma forma outorgava direitos individuais e estabelecia o modo de governo. Então, os pactos e os forais, eles introduzem um elemento político nessas realidades que seriam realidades regionais. Trazem um elemento fundamental para que depois nós tenhamos uma concepção efetiva de Estado moderno. Então, se cair na sua prova, quais são os documentos originários da ideia de soberania, do fenômeno do constitucionalismo? Você pode falar os pactos forais, as chamadas cartas de franquia, que eram documentos que regiam as relações entre o rei e os seus súditos, estabelecendo direitos individuais, estabelecendo o modo de governo, introduzindo esse elemento político às relações entre os indivíduos. Muito bem. Agora, com o surgimento do constitucionalismo moderno, eu avanço de um pacto, de uma carta, por exemplo, a gente pode citar a Magna Carta, né? A gente evolui de pactos, de forais para documentos efetivos escritos com um poder muito diferente do que tinham esses pactos. Porque, na verdade, esses pactos, esses forais, esses documentos, eles sim estabeleciam um certo regramento, mas de longe não chegavam a tratar de um poder que seria delegado a uma coletividade. O poder estava concentrado, centralizado na mão do absoluto, na mão do monarca, na mão do senhorio. Então, o constitucionalismo moderno mesmo, ele tem o seu nascimento efetivo quando o Estado, ele tem uma Constituição escrita. E a Constituição escrita nada mais é do que um documento que vai frear, ela vai pôr um ponto final. O propósito é esse, um ponto final nos abusos e arbítrios daqueles que detinham o poder do Estado. Então, na verdade, o Estado era o próprio rei, o Estado era o próprio monarca, né? O Estado era a figura
se confundia com a figura do detentor do poder. No momento em que surge um documento escrito, e neste documento escrito eu vou ter ali o regramento deste Estado, desta realidade, como governo, como Estado, como direitos, como estrutura, aí sim eu tenho uma migração de um modelo arbitrário para um modelo muito mais liberal e garantista. Muito bem, então o propósito inicial deste documento constitucional nada mais era do que frear os abusos e arbítrios dos poderes ou de quem estava e detinha o poder. Muito bem, quais são as consequências do chamado constitucionalismo moderno que vai realmente nascer no século XVIII na França? Eu tenho então um documento que vai ser um documento que, além de frear os arbítrios daqueles que detinham ou exercem o poder, vai trazer uma supremacia desse documento. Esse documento vai ser um documento que vai prevalecer sobre todo e qualquer outro que venha a ser editado neste Estado. Este documento, ele não vai ser simplesmente o mais importante, ele vai ser o fundante, o inicial, o estruturante, o primário, o nascedor de todo o sistema jurídico. É dele que surge todo o sistema normativo, regrativo do Estado de Direito, ou do chamado simplesmente Estado moderno. Então eu tenho um documento, que é um documento que prevalece sobre todo e qualquer outro que venha a ser editado. Este documento, ele é uma norma primária, porque ele vai fundamentar a edição das demais. Desta ideia surge também a possibilidade de que outros documentos que venham a ser editados tenham que guardar correlação com o documento, afinal, há uma relação verticalizada de hierarquia, então os demais têm que guardar relação sob pena de não poderem prevalecer. É o que nós chamamos de controle de constitucionalidade, limitando as funções de Estado, limitação das funções estatais no sentido das atribuições que decorrem do próprio poder de Estado, as atribuições de regrar, normatizar, que é a função legislativa, a função de aplicação, de gestão, a função executiva, e até a função de pacificação e julgamento, que é a função judiciária. Então, a limitação e a própria separação dessas funções também decorre desse constitucionalismo e a principal e fundamental consequência de um documento escrito, que é a outorga de direitos e garantias individuais às pessoas que estejam submetidas a esse documento. Então, as pessoas, a partir desse momento, elas podem invocar perante aqueles que estejam no poder o respeito a direitos individuais, prerrogativas que sejam próprias, que todos reconhecem que não podem ser violadas pelo fato de alguém estar no exercício de poder. Ou seja, limita, você pode vir, mas você vai ter um limite de até onde você pode vir. Este limite oferecido é o que nós chamamos de direitos individuais. Não só direitos, mas também as garantias, que são os instrumentos, mas lá na frente, quando a gente for falar de direitos e garantias fundamentais, a gente vai diferenciar melhor o conceito de direito e de garantia. Então, fechando essa ideia de constitucionalismo moderno, o constitucionalismo é esse movimento político e jurídico, um movimento político e jurídico que visa limitar o exercício do poder para que aquele que esteja nesse poder evite de exercê-lo com abuso, com arbitrariedades. Então, o abuso, ele é evitado de que forma? Tem um documento escrito que representa a vontade da maioria, esse documento tem que ser respeitado por todos, inclusive por aqueles que detêm o poder, e aqueles que detêm o poder também devem, por consequência, respeitar prerrogativas individuais, direitos que são daqueles que estão submetidos a esta norma comum. Visto isso, então, vamos falar um pouquinho do constitucionalismo contemporâneo. O constitucionalismo contemporâneo, ele ganha importância na segunda metade do século XX. É a chamada fase do desprestígio da lei. Por que fase do desprestígio da lei?
Porque eu tenho aqui uma desimportância dos documentos normativos. Eu tenho uma conjugação de preceitos. E preceitos esses que foram conquistados no passar desses anos, porque a gente pulou do século XVIII para o século XX. Século XVIII, nós temos a criação de um Estado, originalmente, que visa respeitar os direitos dos indivíduos. O Estado ele não tem essa conduta proativa, o Estado não tem uma conduta de fazer, de agir, de criar, de estabelecer, de dar, de fornecer. Aqui o Estado te respeita como indivíduo que é, mas ele não te assiste, não cuida. Esse é o Estado original chamado Estado liberal. Na evolução do Estado, a gente começa século XIX, mas principalmente no início do século XX, a gente tem uma migração do modelo liberal para um modelo social. O Estado não deve ficar simplesmente passivo e respeitando direitos. Ele tem que coletivamente fornecer e dar condições de igualdade àqueles que não detêm essas condições de igualdade. Por que isso? Porque se nós somos uma coletividade, aqueles que têm condições têm que colaborar com aqueles que não têm condições, mas para fornecer o quê? O que seja mínimo, o que seja básico, o que seja essencial para esses indivíduos serem respeitados na sua essência como seres que são. Esse é o Estado social, é o Estado que faz, é o Estado que age, é o Estado que presta, é o Estado que cuida, é o Estado assistencialista. Então, dessa evolução de Estado liberal para Estado social, a gente chega na segunda metade do século XX. E aí a gente tem dois referenciais importantes para serem comentados. Primeiro, o chamado liberalismo capitalista, que é esta ideia de que o Estado não deve intervir, não deve se imiscuir em questões que sejam particulares e privadas, porque a função do Estado não é intervir, não é fazer, não é agir, é respeitar a sua liberdade, mas por você também não fará nada. Mas junto com essa ideia de liberalismo capitalista, que as pessoas são livres e podem agir como seres livres que são, eu tenho do outro lado o intervencionismo estatal, que é a associação da ideia do Estado liberal com o Estado social. Então, o intervencionismo estatal, somado ao liberalismo capitalista, conjugado, começa ou dá início ou deflagra a fase do chamado desprestígio da lei, desprestígio da norma. Aí você fala, professora, mas por quê? Seria um desprestígio da lei, da norma, da Constituição. Porque, na verdade, aqui, a partir da segunda metade do século XX, depois lá na frente em classificações a gente vai falar um pouquinho melhor disso, eu vou ter uma função além da Constituição, que vai ser uma função normativa, mas não de constituinte, vai ser uma função de legislador para regular ou para realizar fins que seriam estatais. Então vamos lá, que nesse primeiro momento eu não quero avançar muito nas ideias para você não se confundir. Vamos pensar na ideia do liberalismo. No liberalismo, o indivíduo ele é livre para agir, para fazer, para realizar as suas opções individuais e fundamentais como bem quiser. Então o Estado aqui, ele é o quê? Apático. O Estado não faz, o Estado não age. Atenção, cai muito em prova a expressão que eu vou dizer a vocês agora, o chamado Estado negativo. Aí você fala, professor, Estado negativo? Como assim Estado negativo? Estado negativo é aquele que não age, que não faz, que não presta, que não assiste, que não cuida. Fala, então, para que ele serve? Ah, ele serve para garantir a convivência entre os indivíduos, ou seja, policiamento externo, protegendo o território, policiamento interno, garantindo a convivência entre os cidadãos. Agora, vocês, indivíduos, que se acertem, que se regulem. Vocês que, como livres que são, se entendam. Eu não vou intervir individualmente assistindo ninguém. Este é o liberalismo puro. Agora, associada a essa ideia de liberalismo puro, eu tenho a ideia
do intervencionismo estatal, do Estado que faz, do Estado que age, do Estado que presta, do Estado chamado social, que é o Estado do bem-estar social, welfare state, que é o Estado que tem início no século XX, especialmente na Constituição de Weimar, e na Constituição Mexicana, 1917 e 1919, respectivamente. Bom, esse intervencionismo estatal, esse Estado que faz, que age, que presta, que cuida, que assiste, é um Estado socioeconômico. Por quê? Porque ele é um Estado social, ele é um Estado que vai cuidar, que vai realizar. Ele é um Estado que te promete, ele é um Estado que faz programas, ele é um Estado ideal, porque é um Estado que permite que as pessoas vivam da melhor forma possível. Ninguém nesse Estado social poderia viver menos do que o mínimo que seria garantido a todo ser humano. Então é a ideia de que o mínimo, por exemplo, alimentação, saúde, moradia, lazer, transporte, esses que são os elementos básicos da convivência, os indivíduos, esses serão garantidos pelo Estado. É mais ou menos essa ideia. Você não tem como pagar um médico, não tem problema. Como a gente tem bastante pessoas aqui que têm condições, cada um vai colaborar um pouquinho com o cofrinho e o Estado vai fornecer médico para você. Isso vai valer para a saúde, para a educação, para a moradia, para a previdência e assim sucessivamente. Então, neste modelo social associado ao modelo liberal, eu tenho uma imensidão de normas que vão surgir para que esses programas, essas ações, essas promessas se efetivem, para que elas se realizem. Ou seja, não é a Constituição que vai realizar. Vocês já leram o artigo 7º, inciso 4 da Constituição, que fala acerca do salário mínimo, que vai garantir não só as suas necessidades básicas, mas as de sua família. E aí ele vem e elenca ali uma série de garantias básicas que seriam inerentes à ideia do salário, por isso um salário mínimo, né? Então, lá está o ideal, mas a Constituição simplesmente promete. Quem vai efetivar, quem vai realizar, quem vai implementar são os órgãos públicos, são os órgãos do Estado. É assim, lá está a ideia, agora vamos pôr em prática, agora vamos colocar a mão na massa. Lá está a receita do bolo, agora precisa fazer o bolo. Então, esta realização dessas tarefas, que são altamente complexas e que realizam os fins sociais do Estado, elas fazem com que surja uma série de normatizações que vão além da Constituição e além da lei pura e propriamente para migrarmos para uma regulação muito além da lei. Então, não é só aplicar aquilo que está na lei, não é só aplicar aquilo que está na Constituição. Como eu tenho uma série de ações e programas que vão ter que ser efetivados e implementados, eu tenho um desprestígio da lei para efetivamente conseguir a realização daquilo que está no plano do ideal, no plano abstrato. Ou seja, concretizar aquilo que está no papel. Por isso que nós chamamos de constitucionalismo contemporâneo, porque eu tenho uma mudança de premissa. Não é só normatizar, não é só colocar no papel, não. É implementar, é efetivar, é somar as duas características. Agora, o constitucionalismo brasileiro, ele tem todo esse perfil? Ele tem todo esse perfil. O constitucionalismo brasileiro também segue essa ordem sequencial. Inclusive, eu coloquei aqui no esquema para vocês um quadrinho que vai trazer marcos individuais que vão caracterizar esta evolução do surgimento de um Estado neste modelo constitucional que vai se propor a regular a convivência das pessoas neste território e, por isso, vai estabelecer direitos a esses indivíduos e limitação no exercício do poder do Estado. Agora, é claro, nós temos marcos fundamentais no constitucionalismo brasileiro. E é isso que a gente analisa no nosso próximo bloco. Obrigada pela atenção e até já!